Você já ouviu falar da lei de Talião? Em Gênesis 21, Abraão e Abimeleque fazem uma aliança com base nesta lei. Além disso, Abimeleque pediu que Abraão fizesse um juramento. A cultura e contexto histórico de Abraão podem ter influenciado sua prática de fazer juramentos em certas situações, como era comum naquela época. Mas qual era a intenção de Abimeleque ao pedir que Abraão jurasse? Fato é que Abraão estava consciente dos muitos favores que havia recebido de Abimeleque anteriormente e com os quais ainda era indulgente, e além disso, ele sabia, pela visão recebida de Deus, que seriam 400 anos antes que sua descendência tomasse posse da terra de Canaã. E, portanto, ele podia fazer um juramento que nem ele, nem seu filho, nem seu neto seriam prejudicados ou expropriados. Quais os ensinamentos podemos tirar desse texto para a nossa vida hoje? Em contraste com o capítulo anterior, aqui, Abraão viu que Deus era o escudo que prometera ser, e provou o valor da franqueza e da clareza. A cena dá-se a uns 40 quilômetros de Gerar, onde logo poderiam surgir contendas sobre direitos de pastagem. O incidente traz à luz as incertezas e as provações da vida aceita por Abraão. Mas Berseba continuaria sendo a principal base dele e de Isaque, no extremo sul da terra prometida. Ficol era o nome do principal auxiliar e provável comandante-chefe do exército de Abimeleque. Ele aparece no conflito do presente texto e também em Gênesis 26, versículos 26 a 31, onde Isaque se viu envolvido. Esse nome significa boca de todos, e parece que essa era a designação oficial do primeiro-ministro e comandante-chefe das forças armadas de Abimeleque. Ficol, pois, era o braço direito e principal conselheiro do rei filisteu. Abraão tornara-se um poderoso chefe tribal, homem conhecido por sua espiritualidade. Os dois visitantes, vindos da tribo vizinha, reconheceram tanto o seu poder como as suas bênçãos espirituais. Assim, vieram a ele desejando firmar um tratado, a fim de ser mantida a paz que os tinha preservado já fazia agora bastante tempo. Abimeleque queria firmar um tratado a longo prazo que chegasse, pelo menos, aos seus netos. Os homens são traiçoeiros. A Palestina era uma região onde havia muita crueldade, pilhagem e matança. Abraão era seu vizinho mais próximo, o qual cada vez mais ficava poderoso e próspero. Era um homem que podia dar muito trabalho. Os tratados, por sua vez, eram firmados para serem quebrados. Os homens não costumavam cumprir a palavra empenhada. Abimeleque, pois, queria um tratado de lealdade a longo termo, que garantisse a paz e a boa vizinhança. Salientou que fora bondoso para com Abraão, devolvendo-lhe Sara, presenteando-o com muitos bens e permitindo-lhe escolher um território. Tendo se mostrado generoso e bondoso, esperava agora idêntico tratamento da parte de Abraão, e queria sua promessa por escrito, em alguma espécie de tratado formal, usando a lei de Talião, no latim, lei tal e qual, ou seja, aquela lei que requer que as infrações sejam pagas, recebendo o culpado o mesmo tipo de castigo. Trata-se da mesma lei de vida por vida, olho por olho, dente por dente, estrita quanto aos castigos que devem ser aplicados aos que causarem algum dano ao próximo. Essa lei tinha seu lado positivo. Serviço bondoso por serviço bondoso, gentileza por gentileza, generosidade por generosidade. Apesar dessa lei usualmente ser tida como primitiva, foi um passo além da vingança pessoal, visto que dava à sociedade um padrão para julgamentos sociais e castigos aos criminosos. Abraão estava de acordo com a proposta e não hesitou em jurar. Ele também tinha muito que ganhar com uma política de boa vizinhança. Reconheceu a correção dos argumentos de Abimeleque. Realmente havia sido beneficiado graças à bondade do filisteu. A Abraão tinha sido prometida toda a terra de Canaã dentro do pacto abraâmico, mas isso não teria cumprimento senão dentro de mais 400 anos, de forma que o neto de Abimeleque não correria perigo. Estamos analisando o capítulo 21 de Gênesis. Hoje veremos como Abimeleque usou a lei de Talião para entrar em acordo com Abraão. Rimou, né? Naquela época, os homens não costumavam cumprir a palavra empenhada. Abimeleque, pois, queria um tratado de lealdade e queria sua promessa por escrito em alguma espécie de tratado formal, usando a lei de Talião, no latim, lei tal e qual. Abraão estava de acordo com a proposta. Ele também tinha muito que ganhar com uma política de boa vizinhança, na verdade. Reconheceu a correção dos argumentos de Abimeleque. Realmente, ele havia sido beneficiado graças à bondade do filisteu.
Interessante notar que o homem seria condenado se Deus aplicasse somente como critério de julgamento essa lei de Talião. Você já parou para pensar? Pois ao longo da história, o que o homem tem oferecido a Deus em troca de todo o bem que de Deus recebe, né? É o mal. É ou não é verdade? Não tem como escapar desse fato, não. O homem recebe toda espécie de favor de Deus. E o que ele dá em troca? Ele oferece todo tipo de mal que existe no mundo. Veja só o que a palavra do salmista diz. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, versículo 12. Vemos o salmista preocupado e perguntando a si mesmo o que daria ao Senhor pelos benefícios recebidos. Enquanto muitos aí estão querendo ser agradados, é bom nos preocuparmos em agradar ao Senhor. O sentido real de culto e adoração é entregar, oferecer, doar ao Senhor. A primeira vez que o verbo adorar aparece na Bíblia é em Gênesis 22, versículo 5. No próximo vídeo, né? Quando Abraão ele vai entregar seu filho Isaque a Deus. Olha só. Ele estava subindo para sacrificá-lo ao Senhor. Ele estava oferecendo a Deus o que tinha de melhor. Isso sim é adorar. Isso sim é cultuar ao Senhor. E não somente pedir. Muitos crentes, ao saírem de casa para ir ao culto, dizem: hoje quero receber algo. Realmente estamos sempre recebendo algo da parte do Senhor, pois isso é bíblico, não é? Mateus 7, versículo 8. Entretanto, não podemos inverter as prioridades. Primeiro, o reino de Deus e sua justiça. Depois, as nossas necessidades. É o que ensina lá Mateus 6, versículo 33. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Essa era a exigência em Êxodo 23, versículo 15. O Senhor está sempre pedindo algo de nós. Feliz aquele que está sempre pronto a oferecer. Tomarei o cálice da salvação. O salmista estava assumindo aí um compromisso de viver uma vida comprometida com o reino de Deus. A expressão tomar o cálice mostra que ele bem sabia que isso implicaria em uma renúncia total ao mundo e seus deleites também. Não obstante, muitos tentarem facilitar o caminho para o céu através de atalhos e outros artifícios, ainda existem aqueles que estão dispostos a tentar para uma tão grande salvação, como nos ensina Hebreus 2, versículo 3. Veja o que nos diz Miqueias 6, versículo 8. Ele te declarou: ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que o Espírito Santo toque em você então hoje e te comunique algo que ele está esperando de ti. Não sei o que o Senhor te pede nessa hora não, mas eu tenho certeza que alguma coisa você precisa entregar ao Senhor. Talvez não seja o Isaque, como no caso de Abraão, ou metade das riquezas, como no caso do jovem rico. Talvez seja apenas os 5 pães e 2 peixinhos. Mas certo é, ele te pede algo. Amém? A oração e a intercessão é algo que Deus requer de nós. Não se esqueça disso. Senhor nosso Deus, nos ajude a compreender que esta lei, olho por olho, dente por dente, foi uma medida de justiça em uma época em que a punição era frequentemente aplicada de forma desproporcional e arbitrária. No entanto, também reconhecemos, Senhor, que Tu nos ensinastes sobre o poder transformador do perdão e da graça. Tu nos chamastes a amar nossos inimigos e a buscar a reconciliação em vez de vingança. Ajuda-nos a compreender a verdadeira essência da justiça, que vai além da simples retribuição e que busca a restauração e a cura. Pedimos a Deus que nos ajudes a aplicar os princípios do perdão e da misericórdia em nossas próprias vidas, que possamos ser capazes de liberar o desejo de vingança e buscar a paz, mesmo quando somos injustiçados. Capacita-nos a seguir o exemplo de Jesus Cristo, que nos amou e perdoou, mesmo quando éramos pecadores. Ouve, Senhor, as súplicas daqueles que foram vítimas de injustiça e violência. Conforta seus corações e restaura suas esperanças. Que possam encontrar consolo e cura em Ti, ó Deus, e experimentar a libertação que vem do perdão genuíno. Que possamos viver em harmonia uns com os outros, buscando sempre a justiça, a compaixão e a reconciliação. De forma tal que nossas palavras, Senhor, sejam suficientes para a formulação de qualquer aliança que possamos fazer, de qualquer negócio que venhamos a fazer com o nosso próximo. Que a nossa palavra tenha o peso da verdade. Sim, sim, não, não. Como o Senhor Jesus nos ensinou. Para que possamos ser instrumentos de paz e reconciliação em um mundo que tanto precisa. Em nome de Jesus,
que ensinou o caminho do perdão e da graça e da verdade, é que oramos. Amém. Amados irmãos, eu peço que cada um de vocês dê um like, por favor, que deixe o comentário de vocês. Pode ser um simples emoji ou um pedido de oração, pois durante a semana eu orarei por cada pedido feito nos comentários. E peço também que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, para que elas possam ter acesso a esse conteúdo também e tenham a oportunidade de estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica, como temos feito aqui no canal. Esta é uma exclusividade do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.